No exemplo passado nós vimos o exemplo 15, o loop for no Python, e fizemos algumas brincadeiras. Nesse exemplo nós vamos ver a diferença entre o iterable e o iterator. O que significa isso no Python? São dois conceitos que muitas vezes causam confusão, causava para mim também, e aí eu estudei e parece que eu aprendi. Mas vamos praticar aqui para a gente fixar o nosso conhecimento aqui sobre essa questão. O iterable ou iterável é um elemento que você pode iterar dentro dele. Você pode é um elemento que você pode, como é que se diz? É um elemento iterável. É um elemento como uma lista, como uma tupla, como até um caractere que você pode é como se pudesse fazer um for dentro dele e passar por todos os elementos dele. Então, em uma lista você pode passar por todos os elementos dele. Um iterator é um elemento que você pode chamar cada elemento de uma lista, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui para começar. Vamos dar um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Você tem aqui for cidade em lista. Essa lista aqui é um iterable ou um iterável. Então a gente vai fazer uma iteração e iterar, vamos dizer assim, para cada elemento da lista e gerar e imprimir os elementos desse elemento iterável, né, o iterable. Imprimimos Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Um outro elemento iterável, por exemplo, seria uma lista de linguagens. Então, for linguagem em lista, Python, Java, C++, imprime a linguagem. Então ele vai fazer o loop nesse elemento iterável e imprimir cada um deles. Um terceiro elemento iterável aqui, como exemplo, seria um string. Um string é um conjunto de caracteres, então iteração é fácil. For caractere in nessa string, que veja que isso aqui é uma lista de strings, e essa aqui é uma string. Eu estou agora iterando nesse elemento iterável, que é uma string que é formada de caracteres. Então print caractere, que é print cada elemento desse string aí, que são os caracteres. Agora, bom, então a gente vai imprimir em cada linha aqui os elementos, né? Então aqui você tem aqui, ó, iteração é fácil. Agora vamos para o iterator. Você cria, o iterator é um objeto. E você cria, então aqui nós já matamos esse problema, a gente já sabe o que é um iterable, ou elemento iterável. Agora a gente vai criar uma lista com as cidades e tudo mais, e vou criar um objeto, iterator obj, que recebe a função iter, porque ele vai ser um iterator cidades. E aí, veja aqui que ao imprimir o tipo de coisa, esse iterator object é o que? Então, que coisa é essa aqui? Então, vamos imprimir o que é essa coisa. E o Python imprime aqui, ó. Esse aqui agora não é uma lista, esse aqui é uma list iterator, é um objeto iterável. Então, ele é um iterador. Aqui nós temos uma lista que é um elemento iterável. Agora nós criamos um iterador. E nesse iterador o que é possível fazer? Print e chamar a função next. Então o next ele busca o próximo elemento de uma lista iterável. Então na função next ele vai imprimir o próximo elemento do iterador. Quer dizer, vai chamar o iterador, e o iterador vai imprimir o próximo elemento da lista, que seria o que? Qual? Brasília. E chama novamente a mesma função next, ele vai imprimir o próximo elemento do elemento iterável, que seria, depois de Brasília, Belo Horizonte. Então tem que imprimir aqui Brasília e depois Belo Horizonte. Chamando novamente a terceira função next desse objeto iterador, ele vai imprimir Brasília, Belo Horizonte, depois, nessa terceira chamada do next, São Paulo. Então agora esse aqui nós temos um iterator object, um iterador, São Paulo aqui. E se eu chamasse mais uma, geraria um erro, porque já finalizou os elementos da lista, né, que o iterador
pode iterar, ok? Ok. Então, agora nós vamos fazer uma função interessante, que é uma função que vai descobrir se o objeto é um iterável ou não. Então vejam aqui que agora eu defino uma função iterável. Então agora eu quero saber se esse elemento esse objeto que eu vou analisar é um elemento iterável. Então defino uma função iterable aqui, né? Try, a gente vai analisar isso depois, tentativa, análise de exceção, tentativa, se não der, gera uma exceção, um erro, mas eu vou fazer uma tentativa. Faça uma iteração, então eu estou usando a função iter, que é do iterator, né, o iterador, itere sobre esse objeto. Então esse objeto que eu recebi aqui é um objeto iterável. Se ele for iterável, vai retornar true, verdadeiro. Se não, ele vai gerar uma exceção, ele vai retornar false, mostrando que esse objeto não é o iterável. Então isso aqui é uma função, né, iterable, e aí eu vou criar uma lista de coisas, né, com elementos, coisas não, elementos, vai ficar mais bonito, né? Nessa lista eu tenho um inteiro. Já vamos começar a chutar de uma vez? Você pode iterar ao longo de um número inteiro? Não, então isso aqui não é um iterável. O outro elemento é uma lista com dois números, 4 e 5. Você pode iterar nessa lista? Sim, então é um objeto iterável. Uma tupla 4 e 5, você pode iterar 4 e 5? Sim, pode. Um dicionário A4, você pode iterar nesse elemento do dicionário? Sim. Uma string, como a gente já viu, você pode iterar? Pode, você pode ir no D, no S, no D, F. E um número contínuo, você pode iterar no número natural? Não pode iterar num float. Então ficaria aqui false, true, 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 true e false. E ele vai imprimir, se o elemento é iterável ou não, ele vai retornar o resultado dessa função. Ele vai avaliar cada elemento aqui dentro dessa função. Essa função vai receber o objeto. Esse objeto aqui, no caso, é o elemento. Esse elemento aqui está aqui, né? E ele vai avaliar cada uma dessas. Então a gente vai avaliar essa função. Aqui nós vimos o iterator. E aqui essa função vai analisar se cada elemento é um elemento iterável ou não. Como a gente viu, o número inteiro não é um iterável. A lista é um iterável. Uma tupla é iterável, um dicionário é iterável, um string é iterável e um número float não é iterável. Para finalizar, a gente pode ver esse exemplo aqui de uma classe que... Então nós vamos falar sobre classe mais futuramente, mas a classe cria objetos e aí você cria uma instância daquela classe e implementa um conjunto de funções que está definida dentro da classe. Ela cria todos os objetos criados da classe, vão executar os comandos dentro dela. Então a gente vai adicionar um comportamento de iterador a uma classe. E a classe tem que ter os métodos iter, né, que é do iterador. Esse aqui é um magic métodos mágicos. A gente vai ver isso aqui também no futuro desse curso aqui, né? O iter e o next, porque esse aqui é o iterador para o próximo elemento de uma lista iterável, né? E o iter vai retornar o iterador, e com o next e o iter a gente pode fazer um self para uma referência a si próprio, que é do objeto que está sendo passado, vamos dizer assim, para a função a ser analisada. Então aqui nós temos uma função, dentro dessa classe nós temos vai criar iterators, né, iteradores, para fazer um loop em uma sequência contrária. Então o que vai acontecer? Essa classe vai receber algum objeto, como uma lista, por exemplo, né, e ele vai iterar de forma contrária. Vamos ver o que é isso. Você tem uma definição da classe init, que ele vai receber um dado, e esse dado seria um objeto iterável, né? E aí a função, o objeto recebe esse dado, e ele recebe um índice, define um índice como o tamanho desse elemento iterável. Então, uma lista aqui, por exemplo, você receberia uma lista de 3 elementos, é o tamanho dele. E aí cria a função iter,
porque é um iterador, e aí vem com a função next. Como é que vai ser a iteração dentro desse... Como é que vai ser o procedimento, os passos dentro desse objeto iterador, né? Em cima desse objeto iterável. Se o índice que a gente definiu, que é o último, é o tamanho do elemento, então como se fosse 3 aqui, é igual a 0, então para. Se não, pega o índice, que é o tamanho da lista, por exemplo, né, 3, e ela vai receber o tamanho da lista menos 1, 2. Então vai diminuindo o tamanho da lista. Depois que ele chamar cada elemento dessa lista, ele vai retornar o dado que ele estava analisando no índice da lista. Então eu crio aqui um objeto que vai receber uma instância dessa classe que chama reversa, e essa classe reversa recebe como argumento o objeto lista. O objeto lista possui 3 elementos. O tamanho da lista então é 3. E aí ele vai falar assim, para i em cada elemento dessa lista, imprima i. Só que aí essa lista reversa ela tem um iterador dentro dela. E aí, para cada elemento dessa lista, o iterador segue essa função, que é a impressão ao contrário. E ele vai imprimir cada elemento dessa lista, só que no caso ao contrário, vai imprimir 42, 978, depois 34. Vamos ver isso aqui. Acho que deu para definir a diferença entre um elemento iterável e um objeto iterador, né? Então aí ele imprime aqui finalmente 42, 978 e 34. É isso aí.